É porque a perspectiva mudou, né? Exato. É porque assim, até a minha geração, como é que a gente enxergava essa questão do racismo? Voltando pro que a gente estava falando, né? Então, quer dizer, a minha vida toda foi atravessada por isso. Quantas e quantas vezes eu fui parado pela polícia? Quantas? Eu apanhei na cara, entendeu? Comecei a trabalhar, eu e meu irmão íamos trabalhar juntos. Quantas e quantas vezes não parava a gente no caminho do trabalho, desce do carro, revista, truculência, a vida inteira. E eu tive a minha fase de ser muito revoltado com isso. Inclusive, quando eu comecei a ler Malcolm X, eu ia falar isso, caramba, Malcolm tá, X, assim, dois livros três, vai, que me atormentaram e me deixaram muito revoltado, assim, né? Isso quando eu era jovenzinho. Foi a autobiografia do Malcolm X, o livro Raízes, do Alex Haley, que é Negras Raízes aqui no Brasil, que tem a série, saiu. Isso que eu ia perguntar, conta com o tempo. Aquilo me fez chorar quando eu era criança, eu não parava mais. Eu li o livro, e o livro, assim, assim, a descrição, ele escreve tão bem, que assim, eu lembro até hoje, assim, de ler aquilo e sentir o cheiro daquele porão dos tumbeiros, dos navios negreiros e tal, assim, e aquilo me revoltou muito. E depois eu li o Rota 66, do Caco Barcelos, para me deixar com ódio da polícia. Então eu fiquei, e assim, eu era aquele cara que a polícia parava e eu queria discutir. E meus amigos falavam, não, para. Não, por que tá me parando? É porque não sei o quê. Então eu tive essa fase. Isso que essa molecada tá hoje fazendo aí, eu fiz há 30 anos atrás, eu fiz isso, né? Então, isso sempre foi uma realidade para mim. No entanto, os meus pais, por exemplo, meu pai e minha mãe, como é que eles lidavam com isso? Então a gente nunca teve um momento de sentarem com a gente e falar assim, não, é assim, existe o racismo, você tem que fazer assim, assado. Não, eles contavam como é que eles faziam, né? Meu pai, por exemplo, falava, não, sei lá, quando eu fui viajar com a sua mãe para Gramado, nas únicas férias que eu vi ele tirar na vida, uma vez só. Meu pai trabalhava de segunda a sábado, e eu vi ele tirar férias uma única vez. Eu era criança, porque ele ainda era casado com minha mãe, eles foram para Gramado e tal. E ele contava, como estava no sul, tinha aquela coisa do racismo, não sei o que. Ele falou, eu entrava primeiro nos restaurantes. Eu deixava sua mãe esperando no carro e entrava, e dava uma olhada. Dependendo do clima, eu nem entrava com ela, para ela não se submeter, submeter minha mão. Constranger. Para ela não ser constrangida e tal. Ou, por exemplo, minha mãe é muito mais altiva, né? De ir comprar um perfume no shopping, né? Isso década de 80, no Center Norte. Shopping era coisa de rico antigamente, né? Então ela foi comprar um perfume, né? E aquele negócio do meu pai aprendeu que meu pai pegava o dinheiro com a mão, gastava com a outra e gostava de coisa boa. Então minha mãe tinha joia, tem até hoje joia, ouro e tal, pegava uma grana e pá, né? Minha mãe, perfume e tal, não sei o quê. Então minha mãe foi comprar um Eternity da Calvin Klein. Pra mim ainda hoje o melhor perfume. Muito bom. É melhor que o Chanel. E ela foi comprar um Eternity no Shopping Center Norte. E ela entrou lá na loja, falou, e isso eles contavam, né? Quero comprar esse perfume Eternity. Aí a mulher, a vendedora... Você não tem dinheiro pra isso? Não, ela falou assim, mas isso é caro, hein? Tá vendo? Ela falou, mas eu não perguntei se é caro. Eu falei que eu quero comprar um Eternity. Mas esse tem outros aqui, você não quer ver outros? Não, eu quero esse mesmo. E aí a moça, olha, mas esse, né? Ela falou, tá bom, beleza. Aí ela foi na loja vizinha, no shopping, comprou o perfume. Voltou lá e mostrou pra moça. Falou, tá aqui, ó. Entendeu? Perdeu uma venda. Então você pega esse seu perfume e você enfia no... Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu acho que você pegou um pega. ponto muito fantástico e eu queria explorar um pouquinho, só para usar de base, porque a gente está pretendendo discutir. Da onde vem essa... Porque eu penso que quem está lá para comercializar, o interesse é comercializar. E eu ouvi muito bem o que você falou, e eu entendo a verdade que está por trás disso, a pessoa sequer falou o preço, entende? Ela inferiu que ela não conseguiria, que a sua mãe não conseguiria pagar, mas ela sequer disse, nossa, legal, que é só, é tanto, porque
porque o vendedor queria vender. Me parece, dá a impressão que o vendedor não quer sequer vender nesse caso. Acho que nem passa pela cabeça dele. É isso que eu tô querendo dizer. É a tal da cultura de subalternização. Não tem- Ela não consegue não tem enxergar. É um possibilidade de negócio compra. muito É isso que eu tô louco, querendo. né? Isso. Eu queria que você pudesse muito falar um louco. pouquinho disso, só para esclarecer. Pra ver como é legal. Então, hoje, por exemplo, né, muita gente que vai assistir a gente vai pensar, tá vendo? É o racismo estrutural. Porque é isso aí. Já botou o dedo na ferida. Estamos querendo Porque- falar porque disso com é isso, você. porque assim, vai levar a essa conclusão. De que as pessoas, elas agem, mesmo sem querer, ela tá agindo assim. Não existe Então- racionalidade nem livre-arbítrio, né? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Isso De é a que escola o de raci- Frankfurt. De que o racismo está tão entranhado nas estruturas sociais, econômicas, jurídicas e políticas que a pessoa que, como diz o próprio professor Silvio Almeida, o racismo é o modo normal da gente se relacionar. É isso que ele afirma no livro dele. Então, essa pessoa ela age meio sem entender o que ela está fazendo, eu acho. Porque ela não é capaz. Porque ela fala, caramba, mas eu quero perfume. Ou meu pai entrar numa loja lá do. Acho que nem existe mais, então eu vou falar o nome. Drizum. Drizo. Loja de joias. Essa minha correntinha é de lá. Eu tenho nem sei quantos anos, mas é de lá e o meu anel de formatura que roubaram era de lá também. Mas para ver a história, ele entrou lá para comprar um presente para minha mãe. E aí ele viu e tal, gostou, escolheu, beleza, tal, pá. Aí falou, tá bom. E aí foi pagar, foi fazer o cheque. Na época, cheque era coisa comum, né? Sim. Aí disse que o sujeito viu ele começando a prestar e falou, a gente não aceita cheque. Aí ele falou, como assim? Todo mundo aceita cheque? Não, a gente não aceita aqui. Cheque é só... Hoje dinheiro. seria tipo cartão de crédito? Não. Né? Que era a principal forma de pagamento. E aí? E ele falou assim, tá, mas como assim? Tá? Não, infelizmente, né? Falou assim, tá bom então. Aí ele foi no caixa eletrônico, no Itaú, na época, e sacou a grana e foi lá e pau, daí esse negócio. E aí eu lembro várias vezes, assim, depois que aconteceu isso, ele ficou amigo dos caras. A gente entrava no shopping, Aldrismo ficava bem na entrada do shopping, do lado esquerdo, Center Norte. Meu pai adorava shopping, então eu via ele no shopping com ele. Entrava no shopping, passava na frente da loja, eles gritavam lá dentro, doutor Antônio, vem tomar um café e tal. E entrava lá dentro, ele ficava lá conversando com os caras. E eu lá esperando, moleque, né? Esperando ele tomar um café. Eu queria aproveitar só porque você falou uma coisa muito interessante no início da conversa. Você falou tem preconceito, tem racismo. Minha pergunta para você, isso seria uma distinção entre o preconceito e o racismo? Por exemplo, então quer dizer, o que minha mãe sofreu e o que ele sofreu nesse... Então assim, a minha mãe sofreu um preconceito que resultou numa discriminação, certo? Então, quer dizer, ela entrou, a mulher já olhou assim, essa aí não tem dinheiro para comprar. Sem dúvida. Isso é um preconceito, Sem certo? dúvida. E óbvio, também, eu tô dizendo aqui que eu não quero que as pessoas, porque Delicado. o preconceito não é um negócio ruim em si mesmo. É bom que se diga, certo? Então, quer dizer, o preconceito é o modo da gente agir rápido nas situações Tipo normais. defesa, você tá falando. Ele é também expediente. É que eu ele não é acho que expediente. eu não acho que é preconceito, eu acho que é síndrome do pequeno poder. Não, isso, cara. mas ele falou uma coisa muito fantasticamente interessante, que existe um preconceito. Se julgou que a mãe dele não poderia tem fazer dinheiro, aquilo. Não Ponto. tem dinheiro. E aí você discrimina, certo? Não, Fato. essa pessoa não Mas tem dinheiro. eu acho Mas eu achei interessante porque eu queria dizer isso. Não era racismo. Ele está pegando só a história que você contou do seu pai na loja. Nunca foi racismo no sentido que uma vez que viram que ele podia pagar, Ele não ficou havia amigo. problema. Não, e ele ficou amigo. Eu acho dos isso caras. resolve muita Ele depois coisa. ele É ele isso que eu tô querendo prestou dizer. serviço para a loja.